meu Pai, meu amigo, meu irmão, meu anjo. Venho de alma ajoelhada e coração sincero, pedir para me ajudar. Dê-me forças para caminhar, luz para entender e iluminar. Limpa minha mente e afasta de mim todo mal. Obrigado, Pai, em Ti confio, creio em Ti. Creio em Ti, eu creio em Ti. Conheces o meu coração e a minha mente, sabes da minha fé e da minha lágrima. Atenda ao meu pedido, e aí eu te convido, meu irmão, minha irmã, abre o coração e faz o seu pedido. Pai Criador, Jesus Cristo, Oxalá, atenderá seu pedido. Assim como a criança fala, Pai, abre o coraçãozinho, faz seu pedido em especial. Desde já, obrigado, meu Pai, a sua bênção. Saravá o caboclo da mata, saravá mata. Quando o galo canta no raiar do dia, quando o galo canta no raiar do dia, caboclo pede uma Ave Maria. Caboclo pede uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus nasceu. Quando o galo canta no raiar do dia, quando o galo canta no raiar do dia, caboclo pede uma Ave Maria. Caboclo pede uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus nasceu. Quando o galo canta no raiar do dia, quando o galo canta no raiar do dia, caboclo pede uma Ave Maria. Caboclo pede uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus nasceu. Saravá os caboclos, saravá o caboclo da mata. Saravá Umbanda, peço a toda a falange protetora da mata a proteção espiritual para mais esse encontro, mais esse saravá nosso, com a autorização do Pai, do Rei, do Marceneiro, aquele que era, que é e sempre será Jesus Cristo. Que bom que você está com a gente, iniciando mais um ano de saravá, da nossa gira online, todas as segundas-feiras. Você que já está aqui no canal da Aldeia da Mata, já sabe, a gente está aqui fazendo a nossa gira online, nosso trabalho espiritual online. E seja de onde quer que você esteja nesse momento, seja como você se encontra nesse momento, a gente convida você
está de branco, de alma de branco, está de verde com a energia da Mãe Natureza, com a energia dos caboclos, para que a gente possa rezar junto, para que a gente possa cantar junto, para que a gente possa estudar, falar de caboclo, que a gente possa ser amparado espiritualmente junto. Nesse momento a gente se forma uma grande corrente espiritual com a energia de Caboclo da Mata. Você que está com a gente, toda segunda-feira a gente está aqui saravando, pedindo axé a uma entidade, a um orixá. Hoje em especial, começando o ano de 2026, pedindo axé ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Caboclo da Mata. E aí tá todo verde aqui o canto, todo iluminado com essa energia, esse raio de cura, de esperança, que é aquilo que a gente precisa para iniciar o ano, alimentar a nossa esperança, alimentar a nossa fé. E quando a gente fala de caboclo, a gente está falando da raiz de Umbanda. Lembra de seu sete encruzilhada, né? Cadê a imagem do seu sete encruzilhada, Graça? Depois a gente vai, pode trazer aqui, tá aqui, ó, tá aqui na minha frente. Atrás dela a gente vai colocar aqui. Quando a gente fala de seu sete encruzilhada, a gente está falando de Zélio de Moraes, a gente está falando de Zélio Fernandinho de Moraes. Pode colocar lá, não tem problema não. A gente tá aqui saravane, e tudo que isso acontece na gíria é assim, a gente sempre acontece ao vivo. Saravá online é um trabalho que acontece espiritual para aquele que tem fé, para aquele que precisa do axé, para aquele que busca. Então, quando a gente fala de caboclo, a gente remete à figura desse espírito que trouxe, né, uma nova maneira de comungar, de reverenciar, de louvar o orixá, de reverenciar o espírito, na verdade, reverenciar Zambi, reverenciar Yanderu, reverenciar Tupã, reverenciar Deus, o Pai Maior. E aí hoje a gente se curva pedindo agô, pedindo axé, cantando Maleime, 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 Caboclo da Mata, seu sete encruzilhada, para esse nosso ano que começa, para tudo isso que acontece. Janeiro é sempre assim, sempre tem chuva de um lado, catástrofe de outro, coisas que acontecem, e cada mês a gente tem a nossa história, né? Se a gente busca, você buscar desde quando você é criança, desde que você começa a se desenvolver, cada mês a gente tem uma vivência. Então acontece coisas lá, coisas cá. Nós precisamos manter a nossa fé, manter a nossa esperança. E é esse o nosso propósito, que quando a gente vai numa religião, quando a gente busca uma religião, qual que é o nosso desejo? Buscar um alimento para a nossa alma. Que hoje a tua estada aqui com a gente, e que esse momento junto, de nós junto, que possa ser para nos fortalecer ainda mais para esse novo ano que se inicia. Salve a banda dos caboclos, salve a banda de lá, salve a banda do povo que vem no arco verde de Oxóssi, que para mim é ele que reina esse ano, é ele que traz toda a iluminação, sim, claro, com a firmeza de Exu, Ogum, né? Um ano de começo, um ano de novas histórias, é um ano de um novo ciclo. Se você soma lá 2026, vai dar um 10, que logo a gente tem um, né? Então, para ser um camisa 10 não é uma tarefa fácil, é preciso estratégia, é preciso ter espírito de liderança, ter muita força, resistência e um olhar à frente. Caboclo da Mata nos ensina que a gente precisa respeitar o silêncio, respeitar o momento onde a gente está, aquilo que a gente se vivencia, para que a gente possa dar um novo passo, para que a gente possa aprender com as raízes, né? Nossas histórias. Então, hoje, 5 de janeiro de 2026, como que está o seu dia? Como começa o seu ano? É bem importante a gente refletir e, claro, o nosso sentimento sempre de gratidão por toda a história, por toda a nossa vivência, por tudo aquilo que a gente já passou, por tudo aquilo que a gente já galgou para a gente chegar até aqui, e mais adiante a gente vai, com certeza. Fica ligado, sintoniza com a gente. Você que está chegando hoje, coloca no comentário o seu nomezinho, coloca o nome das pessoas que precisam de reza, as pessoas que precisam de ajuda. Nós estamos numa gira espiritual, então você está aí, a gente preparou, e quanta gente prepara com a gente. A Manuzinha, né, filha da Cris, do Cláudio, lá
de Sorocaba. Toda segunda-feira ela monta o altar dela, o Thiago vai mostrar a fotozinha dela. Toda segunda-feira ela monta o altarzinho, faz a firmeza, pedindo. A Bia e o César lá na Praia Grande também, ainda lembro bem, nosso festejo de Iemanjá, agora dia 13 de dezembro, né? Foi lindo, né, Pedro? Lembra? A gente estava lá e ela trazendo a alegria dela de poder estar encontrando a gente da Aldeia da Mata, que toda segunda-feira eles estão com a gente saravando. E essa senhora, que vocês vão assistir o VT dela dando um depoimento, o quanto a satisfação, e ela vai se apresentar. Glaucio teve a oportunidade de estar lá e está filmando ela. A Patrícia Veiga recebeu ela na recepção, ela trazendo a alegria dela de estar nos encontrando ali. E ela já acompanha o Saravá há 3 anos, nunca teve a oportunidade de estar na Aldeia da Mata, o sonho dela era encontrar a gente e estar lá em Jarinu, né? Então assim vai acontecer. E é assim muitos. Então você tem fé, você tem alegria de estar aqui, porque a gente tem que estar onde a gente está feliz. Quando a gente vai numa igreja, quando a gente vai num terreiro, dentro da gente tem um ensejo de satisfação, de alegria, de prazer de estar ali. Então esteja aqui de verdade, entra nessa frequência, entra nessa sintonia. Eu não sei o que você está fazendo nesse instante, eu te convido a você se desligar de tudo, de todas as coisas. Se você não colocou uma roupa branca, está com uma roupa clara, é isso que a gente recomenda toda segunda-feira. Já aprende, na próxima semana você coloca, você está na gira. E aí tem alguém que precisa de ajuda, sempre aqui no comentário você vai estar vendo alguém pedindo reza. Você já firmou a sua vela, hoje a gente firma a vela verde. Se você não tem em casa, pode ser a vela branca, não tem problema. E aí você está ajudando na sustentação, você está ajudando na sua reza. E se tem um presente bom, que a gente, foi gostoso ganhar presente agora no Natal, Ano Novo, né? A gente gosta no festejo, época de dezembro, todo Natal, Natalina, todo mundo lembra de estar mais em harmonia, solidário, ajudar, se presentear. Mas um grande presente que a gente pode oferecer é o nosso rezo. Então esteja aí na sintonia com a gente, rezando, para que a gente possa junto formar uma grande corrente todas as segundas-feiras e continuar a nossa caminhada, a nossa jornada, que cada dia é uma estrada, cada dia é uma caminhada. Chegou agora, se inscreve aí no canal, dá o seu joinha. Quando você faz isso, o algoritmo entende que mais pessoas precisam receber essa mensagem e mais pessoas vai receber esse axé. Arara, Saravá, Riscará amanhã, Riscará aqui vie, Riscará aqui naiá, Riscará aqui sanaê, Riscará aqui naruê, Riscará aqui amuiá. Essa é uma reza em Abaiaenga, onde a gente diz salve Deus. A gente podia dizer salve Anderu, salve Tupã, salve Zambi, salve o Criador, salve o Lorum. São várias formas da gente reverenciar e da gente falar salve o sagrado, né? E é Ele que tudo criou, é Ele que governa, é Ele que assiste. Salve o Espírito do ar, salve o Espírito da água, salve o Espírito do fogo, salve o Espírito da Mãe Terra, salve os nossos antepassados. Lembra o sobrenomezinho da sua mãe, lembra o sobrenome do seu pai, das suas avós materna, paterna, dos seus avós. E aí olha como a corrente vai crescendo, a gente vai sentindo a energia diferente, porque se aproxima da gente os nossos guias, os nossos mentores. E aí é uma caboclada danada, é Preto Velho, é Caboclo da Mata, é seu Mata Virgem, seu Rompe Montanha, seu Sultão das Matas, é seu Sultão Arranca-Toco, é Araribóia, é Pena Verde, é Cabocla da Lua e todos. Então, que se fazem presente. E você também tem as suas entidades que te acompanham, né? Os seus mentores que nos assistem. Caboclo sempre falou bastante em 2025 pra gente: filho, conversa com o seu mentor, para alguns minutos, silencia sua alma, silencia seu coração, conversa com o seu mentor, se concentra, esteja nessa sintonia. Quando a gente faz isso, a gente começa
receber o conselho, receber orientação, aqueles insights que a gente não sabe de onde vem, aquela sensação de força, de bem-estar, de luz numa solução que parecia conflituosa. São as entidades, são eles trabalhando. E caboclo é uma vibração rápida, uma vibração de proteção, de caminhos, de força aberta. Mentalizando Caboclo da Mata, eu escrevi mais ou menos assim esses dias atrás: força xamânica, salve essa força da mata, salve essa força da mãe natureza, salve essa força de caboclo. Quando a gente fala caboclo, a gente pensa muito ainda nos povos originários, povos indígenas, mas a palavra caboclo, né, e se a gente pensar caboclo, é uma mixigenação do negro e o branco, é aquele que casou-se, né, e veio o fruto do negro e o branco, de uma união, né, matrimonial de um negro com um branco, e aí saiu o caboclo. Lá no interior das Minas Gerais, caboclo é aquele caboclão pela roça, pela mata, nos interiores. Então, mas quando a gente pensa em caboclo, a gente está falando de um ser de vigor, de energia, protetor, né, aquela energia que provém. E aí, o que você precisa nesse instante? O que você sente? Teus caminhos, o que está precisando? Mentaliza isso. Salve o caboclo da mata, salve essa força xamânica, salve o filho da terra, salve o filho do Pai sagrado. E aí ele diz assim: filho, escuta, o vento que toca teu rosto é o mesmo que leva as tuas rezas. A raiz que dorme no escuro sustenta a árvore que busca a luz. Caminha com respeito, pois a mata vê antes dos teus olhos. Caminha com respeito, pois a mata vê antes dos teus olhos. Silencia o medo, escuta o tambor do teu coração, escuta o pulsar do teu coração. Tambor é o movimento, é a força, é a liberdade. E lembra, todo passo tem espírito, toda escolha tem força. Quando a dor vier, deita na terra, sinta a força da Mãe Terra, ou ao menos encoste os seus pés na terra. Quando a dúvida surgir, pergunta às folhas. Quando o caminho fechar, na força do vento, na força da raiz, espera, porque a mata nunca nega, ela prepara. Seja simples, simples como a água, firme como o tronco, o verdadeiro como o fogo que aquece e transmuta, transforma. Eu sou a mata que cura, o ancestral que guia. Caboclo é nosso espírito ancestral, não tenha dúvida disso. Você que está na Umbanda, você que está nessa caminhada, você que tem a regência de uma entidade, caboclo que te assiste, não tenha dúvida, nenhum espírito se afina com a gente se não tiver afinidade espiritual, uma ligação espiritual. Antes de mais nada, da gente poder ter esse mérito de dizer trabalho com tal entidade, existe uma afinidade espiritual. E aqui ele diz: sou seu ancestre, seu guia. A flecha que não erra, eu sou a flecha que não erra quando o coração é limpo. Isso é tão bonito, né? Eu sou a mata que cura, o ancestral que guia, a flecha que não erra quando o coração é limpo. E muitas das vezes a gente se pega ainda com o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ignorância, a nossa arrogância, porque a gente só enxerga aquilo que os nossos olhos enxergam. E se você é míope como eu, você tem mais dificuldade ainda de enxergar, né? Sem esse olho de vidro fica mais difícil. Mas a cegueira espiritual é tão complicada. E às vezes a gente coloca tanto pavor, tanto medo diante de alguma situação. Caboclo vem dizer, quando ele fala a mata vê além dos seus olhos, é a gente entender o que é a mata. É o oxigênio que faz
a gente vivenciar, a gente viver, a gente nos dá vida. É o ar puro que a gente tanto precisa. Saravá, a força da mata. Saravá, a força de caboclo da mata. Salve o seu ancestral, salve a sua ancestralidade. Num gesto de devoção, segura suas mãos assim, ó, e mentaliza: salve a minha ancestralidade, salve os meus ancestrais, salve a minha força. Certamente você tem na tua casa algum elemento que simboliza os povos originários. Aqui tem uma maraca. Maraca é muito usada pelos pajés para trazer a força, para trazer a cura, para fazer rito de limpeza, para fazer rito de firmeza, de abundância, de evocação de espíritos de luz. As crianças usam para brincar, mas é um elemento de poder, é um instrumento de poder. Eu não sei o que você tem na tua casa. Se você tiver, coloca aí do lado do seu monitor, simbolizando a força dessa ancestralidade de caboclo, para que ele realmente visite a sua casa, visite o seu lar e dê todo o axé que você está precisando. Todo o nosso saravá, a gente faz sempre um rito antigo, que eu te recomendo. Se você não fez ainda, participa agora com a gente. Tem um incenso em casa, acende, que é a defumação. E aí é muito bom, é muito próximo a gente defumar a casa quando está começando o ano, né? A gente sempre escuta: hoje é dia 1º, dia de soprar canela. E primeiro o dia de ano novo é mais importante ainda. Hoje é dia 5, primeira segunda-feira do mês. Mas você fazer uma defumação para abertura de caminho para o ano, né? E aí você pode pular o pozinho de café, você pode preparar as ervas. Mas para Elias, eu não sei fazer defumação. Tem tanta orientação aí no YouTube. Você pode buscar aqui no YouTube, você vai encontrar tanta mentoria de como fazer a defumação. Mas pode fazer o mais simples, o mais comum, que você com certeza tem em casa. Eu sempre falo aqui no Saravá: pó de café, açúcar, pega um punhadinho, põe em cima da brasa, ou você vai misturando. Pega a folha seca, palha de alho, palha de cebola, algumas ervas. Sabe aquela erva que a gente fala, erva daninha, que nasce no vasinho da sua planta? Tira ela, quando ela estiver seca, você usa na defumação. Se ela apareceu na sua planta, é porque ela veio para fazer a limpeza na sua casa. Não joga fora. Quando você tirar, deixa ela. Se você quiser, faz até um descalda-pé. Você não tem o hábito de fazer defumação? Faça um descalda-pé com ela. Ela veio na sua planta de alguma maneira para proteger. Ela não está ali simplesmente para destruir a sua casa. Agora, é claro, se ela ficar num vaso pequeno, ela vai crescer e vai destruir sua plantinha. Então a gente tende a tirar, mas ela está ali por um processo. Saravá, defumação. Saravá, defumação. Corre, gira, pai Ogum, filhos quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar com incenso e beijuim, alecrim e alfazema, e defuma, filhos de fé, com as ervas da Jurema. Corre, gira, pai Ogum, filhos quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar com incenso e beijuim, alecrim e alfazema, e defuma, filhos de fé, com as ervas da Jurema. Corre, gira, pai Ogum, filhos quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar com incenso e beijuim, alecrim e alfazema, e defuma, filhos de fé, com as ervas da Jurema. Corre, gira, pai Ogum, filhos quer se defumar. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar com incenso e beijuim, alecrim e alfazema, e defuma, filhos de fé, com as ervas da Jurema. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso essa casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Eu incenso essa casa, pro mal sair
e a felicidade entrar. Vou incensando, tô defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Vou incensando, vou defumando a casa do bom Jesus da Lapa. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso essa casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Eu incenso essa casa, pro mal sair, a felicidade entrar. Saravá defumação. Saravá defumação. O aroma da defumação, esse cheirinho, tudo se transforma, as ervas, né? E toda a limpeza. Caboclo da Mata diria assim: firma cumbuca, filho, escuta o teu coração, silencia a tua alma, escuta o coração. E aí ele fala: quer uma resposta, quer se ajudar? Na hora que você for dormir, né? Ele fala: senta na cabeceira da tua cama, da tua rede, aonde você dorme, inspira, coloca para fora tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está te preocupando. Inspira, põe para fora, e depois você silencia o coração, escuta a tua voz interna, né? Porque o coração é a voz do sagrado dentro da gente. Quem anda com a verdade não se perde na escuridão. Um dia desse ele disse isso, eu fiquei pensando. Aí ele fala, né? Antes de pedir resposta, aprende a escutar. Antes de querer saber caminhos, aprende a entender aonde você está, o momento, o local que você está. É bem importante você se concentrar e pensar na onde você está. Amanhã é dia 6, dia de Santo Reis, né? Me lembro agora há pouco da Dona Arlete Genari, que está aqui com a gente na sustentação do trabalho hoje, e dizendo, em vários estados, né? Lá no meu estado, Minas Gerais, é cheio, sai os foliões, sai a festa, dia de Santo Reis, dias que a gente coloca o incenso, que a gente coloca a oferenda. O mês de janeiro é um mês assim de São Sebastião, é um mês de festejo pra gente na Umbanda, é um mês de Oxóssi. E dia 11 agora, vem cá, Arlete, vem aqui me ajudar. Cadê o microfone da Arlete? Ela não preparou nada, mas já que ela está aqui, tem que aproveitar, né? Nem sempre a gente tem aqui a divindade de egípcia e o povo e os sacerdotes, então tem que aproveitar que eles estão aqui. Antes do festejo de Oxóssi, dia 15, aliás, dia 11 agora, domingo, o que a gente tem? Arara, Pai Elias. Patrícia está de férias ainda, só está anotando os nomes das pessoas. Tá ligadinha aqui, né? Arara, Pai Elias, Arara a todos, né? É um prazer estar aqui, vim do Paraná especialmente hoje, né, para participar aqui da live, desse início de ano, para agradecer, antes de tudo, ao Caboclo da Mata, que sempre nos fortalece, e nada melhor, né, do que começar o ano na energia dos caboclos. Eu que, os meus ancestrais, né, têm origem indígenas, então, essa fortaleza do Saravá Online de hoje me impulsiona para esse ano. E, respondendo aí a sua pergunta, neste domingo agora, dia 11, no Vale dos Orixás... Deixa eu só te cortar. Nós vamos fazer depois uma foto, o Thiago vai fazer, nós vamos mostrar um presente que a sua irmãzinha deu para Caboclo da Mata, né? Que é essa cesta que você vai ver daqui a pouquinho no seu vídeo, confeccionada pelas indígenas, né? Isso. Lá no Paraná. Em Maringá, né? Tem uma associação também dos indígenas, que é a CINDE. E as indígenas de lá, assim como as indígenas aqui de São Paulo, do Pico do Jaraguá, elas também fazem o artesanato para sobrevivência, né? É um meio delas arrecadarem dinheiro para o seu sustento. E a minha irmã, a Aurora Barbosa Verdã, ela viu é uma peneira, né,
que foi feita ali, uma reciclagem, elas usam muito material reciclável. Então, ali, na Sim, verdade... muito interessante. Sim, era a tampa, né, de um ventilador. E a Aurora disse, Arlete, quando você for para São Paulo, leve isso aqui para o Caboclo da Mata, porque quando eu vi isso aqui, eu me lembrei muito da aldeia. Um abraço para Aldeia da você, Mata. Aurora, em nome de toda a Falange, que Caboclo da Mata te abençoe cada vez mais. E aí, dia 11 agora, a gente vai estar onde? Isso, em Juquitiba, no Vale dos Orixás, né? Lá com o Pai Jamil e toda a Umbanda, o povo de branco, no ritual do Amaci, que é justamente a lavagem, né, da coroa com as ervas, a força das ervas, a força das matas. Então, o Pai Jamil fica lá 15 dias rezando, né? Um exemplo para nós. E no domingo, na segunda-feira, aniversário dele, né? Dia 12 de janeiro, é aniversário do nosso querido Babalorixá, Pai Jamil. Então, receba o meu carinho, meu abraço, Pai Jamil, que aí, completando mais um ano de vida, é um exemplo para todos nós. Na Umbanda, é uma entidade viva, né? 92 anos de idade. Se a gente chegar lá, né, Pai Elias, nós já estamos no lucro, com essa força espiritual dele, então... A lucidez que tem. E aí todos os terreiros, né, que são filiados, né, à União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil, sob a liderança do nosso querido Pai Jamil Rachid, se reúnem no Vale dos Orixás, que é um lugar lindo, né, a força da mata, a força de todos os orixás, e aí todos os pais de santos, né, levam seus filhos para fazer a lavagem da coroa, para preparar os médiuns para energia, né, para fortalecer a coroa para mais um ano de atividade espiritual. As pessoas perguntam, ficam preocupadas, vou fazer um banho. Na verdade, você não está fazendo nenhuma ritualística de fundamento, você não está fazendo ali uma firmeza para você estar na Umbanda. É uma maceração de ervas, é um banho sagrado de ervas sagradas na tua coroa para você ter essa conexão com o teu orixá, com o orixá que rege a tua coroa, né? E na verdade as ervas são maceradas, e aí a gente sim tem um preparo, tem um preceito que você precisa fazer antes. Então é bem importante que você agenda para você poder estar lá com a gente. E nós vamos agora, tem 2 caravanas saindo da aldeia, mas você precisa, porque tem uma orientação do preceito. Você viu que todo mundo está com pano na cabeça, é o pano branco. A gente faz o banho para receber todo esse axé, e que na verdade é abrir a nossa ori para a presença do orixá junto ali com a gente. Então não é um rito de iniciação. Em algumas casas é feito como uma iniciação. Para a gente, na nossa casa, a gente usa como início do ano, início do nosso trabalho espiritual. Então, é regra para a gente estar lá. Eu tenho afinidade, sentiu no coração, quer estar com a gente, não tem problema, entre em contato para você estar com a gente lá no dia 11. É isso aí. Então é importante, está aí o telefone, né, no monitor, na sua tela, no seu celular. Então você entra em contato, reserva seu lugar e vá, né, para receber esse axé, a força da mata, a força dos caboclos, né? Hoje nós estamos falando de caboclo da mata, e essa força das ervas, né? As ervas, eu falo assim, que são entidades vivas, né? Ela tem energia, ela tem axé, a seiva. Então, por isso que a importância de quando a gente vai coletar ali uma erva, pedir licença à erva, porque ali ela tem uma história, ela tem, né, toda uma... assim como nós temos no nosso DNA, né, no nosso corpo ali, a energia vital dos nossos ancestrais, as ervas, a mata também tem a sua força ancestral, a força da energia da Mãe Terra. A ligação, hoje a ciência comprova, os cientistas estudiosos, a comunicação entre as árvores pelas raízes, né? Sim, se entrelaçando, se comunicando. O Caboclo da Mata fala que aquele que respeita a folha nunca fica sem remédio no seu caminho. Exatamente, né? Então, e na Umbanda a gente fala, sem folha não tem Umbanda, né? Então é isso, Pai Elias, eu estou muito feliz. Dia 11, todo mundo lá com a gente. Acho que você não vai estar com a gente, né? Mas você vai estar, Pedro? Mas estarei na vibração, né? Lá em Maringá. E muito grata, Caboclo da Mata, a você, Pai Elias, né?
por toda a força que sempre me deu. Tamo E junto. que toda essa falange protetora, Aldeia da Mata, esteja sempre muito presente. Ela não veio para comunicar, mas quem é jornalista sabe, fala, se comunica de improviso, se coloca. Mas espera aí, aproveita a oportunidade, me ajuda a convidar o pessoal para o dia 25, você também não vai estar lá, mas você sabe muito bem o que nós vamos fazer dia 25 de janeiro, lá na roça de Caboclo da Mata. Dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário da cidade de São Paulo, né? Nós estaremos, a Aldeia da Mata, toda essa falange, no Templo da Mata, em Jarinu. Então, já é importante você reservar o seu lugar para ir saudar o orixá, como o Pai Elias falou aqui hoje, o orixá que rege também esse ano de 2026, né? Nosso Pai Oxóssi, o Rei das Matas. Então, marque o seu lugar, coloque o branco, a fitinha verde e vamos lá, saudar o nosso querido e amado Pai Oxóssi, né? Orixá da força, da mata, da fartura, do conhecimento. Então, dia 25 de janeiro, está aí na agenda. Dia 20 é dia de São Sebastião, dia 25 é o nosso festejo lá. Isso Pelo aí. telefone que está aí no monitor, o telefone da aldeia, você pode se inscrever na caravana para você estar lá com a gente. Tem uma caravana, aí a gente também, aquilo que a gente sempre fala, tem a organização, receber um café da manhã, tudo que a gente oferece, a comida do orixá, a gente sempre coloca o prato de orixá para a gente estar sendo servido, e é preciso que você reserva justamente para essa organização. Vai ser com certeza um trabalho lindo, na roça de Caboclo, no Templo da Mata, lá no meio da natureza. É um dia bastante especial, vamos saudar e vamos louvar o Senhor Oxóssi. É isso aí. Então, tá dado o recadinho, bora lá e Arara, gratidão, Pai Obrigado, Elias. viu? Que Oxalá te abençoe. Leva um abraço para todo mundo, toda a família que está aqui com a gente sintonizada, a Aurora, a mãezinha, todo mundo. Muito grata. Dona Alzira e todos. Arara. Né? Isso aí, axé. Axé. Salve o hino da Umbanda, vamos pedir agô aos nossos mais velhos, vamos pedir a bênção. Salve o hino da Umbanda. Salve o hino da Umbanda, salve nossa nação querida. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Divino é viver pro céu, divino é viver pro mar, divino é viver cantando pro mundo o hino de Oxalá. Oxalá, meu Pai,
forças, meu Pai, e abençoe esse Conga. Venha nos dar as forças, meu Pai, e abençoe esse Conga. Saravá Oxalá, epa babá Oxalá. Salve Oxalá, que a paz de Oxalá esteja sempre no nosso coração, esteja com a gente, trazendo axé, trazendo luz, trazendo sempre força para a gente continuar a nossa jornada, para a gente continuar a nossa caminhada. Nem todo caminho fechado é castigo, muitos são proteção, disse isso uma vez Caboclo da Mata, e eu notei até algumas frases dele, onde ele fala: raiz profunda, filho, não teme vento forte. Nenhuma árvore forte tem medo de ventania, e nenhuma árvore grande enfrenta ventos pequenos. Se está enfrentando ventos grandes é porque você é grande. Se está em tempestade forte te desafiando é porque você cresceu. E aí às vezes a gente fica muito preocupado, né, com coisas que a gente não está resolvendo, coisas que nos desafiando, e a gente estuda, a gente se desenvolve, a gente cresce. A Umbanda nos ensina muito isso, que é para a gente se transformar aqui, hoje, agora. Claro que nós vamos voltar para o Anda, claro que nós vamos atravessar o rio, claro que nós vamos ter nossa história do outro lado, nossa alma continua, nós somos reencarnacionistas, mas muitas das vezes a gente só vive ainda aqui na Terra baseado nas nossas necessidades básicas, fisiológicas. Quando a gente evolui um pouquinho mais, a gente pensa em coisas diferenciadas. A Umbanda nos ensina que a gente precisa buscar essa qualidade de vida, mas essa paz de espírito, o céu tão almejado, né? O reino do céu, o lugar sagrado, o paraíso, aqui. Então, transformando cada vez mais esse momento. E aí, claro que a gente vai ter os nossos desafios, a gente vai ter as situações adversas que a gente passa. Na medida que você vai crescendo, que você vai se transformando, muitas são as surpresas, às vezes os imprevistos, e você, como caminhante, como espiritualista, a gente tem que aprender a lidar com os imprevistos, com os presságios. Caboclo ensina muito isso, né? Como você lida com os presságios, com o imprevisto que te acontece, né? A gente diz no mundo do mercado, nosso plano B, nosso plano C, a gente sempre tem que ter o plano, até lá o plano D. Mas como a gente lida com as situações? As entidades, elas nos ajudam, elas nos assistem sempre, não tenha dúvida disso. Mas aí ele ainda diz: raiz profunda não teme vento forte. Se a gente constrói o nosso chão, a nossa em verdades, se a gente continua caminhando, honrando a nossa ancestralidade, honrando aqueles que vieram antes da gente, porque na verdade muitos trabalharam para a gente estar onde a gente está, né? Às vezes você pensa: mas eu sou o que mais estudei da minha família, o que mais me desenvolvi, o que mais conquistei, mas foi graças a todos os que vieram antes para você ter essa estrutura. Quando a gente fala nos povos originários caboclos, essa é a mensagem deles, o valor da força da terra, a mãe terra. A Arlete ainda falou agora há pouco ainda o que a gente traz nas nossas células, no nosso gene, está tudo interligado. Então, para a gente, nenhuma árvore nasce grande do dia para a noite, é construída, é uma construção. E aí, como a gente tem honrado todos esses nossos ancestrais, como a gente tem vivenciado, ou a gente ainda está muito preso só na dor, né? Nas nossas fraquezas, porque é claro, a gente tem que crescer muito ainda, a gente tem que evoluir. A gente estuda um pouquinho e a gente já acha que é Deus, né? A gente já acha que é maioral, mas olha a grandeza do universo, olha a grandeza. E quando eu falo universo, eu estou falando universo terrestre, né? O que você conhece do planeta Terra? O que você conhece da Mãe Terra? Se você pensar em longitude, se você pensar em toda a parte fisiológica, as coisas, todos os elementos, mas se você pensar na parte, geográfica, na parte geográfica, é a dimensão de um tamanho, né? E você conhece o que da geografia? A gente estuda parte da geografia brasileira da nossa nação. Aí você cresce um pouquinho.
quantos países existe, quantos idiomas existe, né? Quantas línguas, quantas falas. Se a gente pensar nos povos originários, era mais de 1.200 etnias no nosso país. Hoje se restaram 300 e poucas, mas quantos vieram antes da gente e quantos estão surgindo a todo instante? Então nós somos uma formiguinha na evolução no planeta, mas a gente é uma célula desse planeta, a gente é uma célula dessa força. Lembro muito bem uma vez que o Arthur, que vai fazer o evangelho daqui a pouquinho pra gente, né, médio da casa, uma vez em um dos trabalhos espirituais, ele estava com o microfone na mão. Isso faz um tempo, eu não lembro ainda qual foi o trabalho espiritual, se era na roça de Caboclo, e ele disse numa das narrativas dele: é bem importante a gente entender que a areia, a praia é formada com pequenos grãos, nunca mais aquele céu da minha cabeça, né? E a gente não para ver a dimensão, né? Que a gente está numa praia aproveitando, muitos estiveram agora, estão aqui de férias ainda, toda aquela mar, né? Aquela praia enorme, são pequenos grãos. E aí às vezes a gente, na nossa caminhada, a gente se pega desanimado. Tudo que eu estou fazendo, agora há pouco eu ainda falava com um irmão espírita, ele dizia: não, eu estou indo no centro, minha família não vai ninguém, mas eu continuo indo, não vai minha filha, não vai meu filho, não vai minha esposa, mas eu continuo. Aí eu dizia para ele: pois é, a gente precisa continuar a fé. Com certeza você tem sido uma célula que vai estimulá-los. Uma hora cada um encontra o seu caminho. E quem diz que o caminho deles é ali? Quem diz que o seu caminho é onde eu estou? É onde o teu coração manda. Mas o que eu quero dizer assim, é importante a gente continuar. Parece que nós somos um grãozinho só, né, de areia na praia. E de fato nós somos uma célulazinha bem pequenininha nesse mundão de meu Deus. Mas a gente faz parte. É importante a gente entender que nós somos centelhas divinas. Jesus, no seu ensinamento, ele diz, né, eu vou ao Pai, vós permanece e farás mais que ele fez. E nós podemos nos tornar Cristo. Esse é o sentido da nossa evolução. E aí, 2026 está aí para a gente viver, para a gente construir. Com certeza você já planejou o que você imagina, você fez lá simbolicamente, né? Se você não fez o pulinho das 7 ondas lá, você fez suas rezas, você fez seu rito. No último Saravá a gente falou do ritual da prosperidade. Se você está aqui, você deve ter feito o ritual. Eu fiz, dia 31. E aí, como que nós estamos agindo hoje? Caboclo é muita ação. É muita predisposição, é energia, é ação, né? Então, claro que você vai ver entidades em terra, caboclo, dando um grito, ele dá o pulso lá no peito, que na verdade atraía essas energias, o assobio. Mas Caboclo da Mata, ele tem muitos momentos no trabalho que ele é silêncio, só silêncio puro. Às vezes ele não fala, ele só põe a mão em uma parte da pessoa, como no coração, ou ele toca na mão da pessoa. Muitas das vezes é isso que ele diz, a gente precisa só silenciar e continuar, porque a gente tem a força para vivenciar o que a gente está vivenciando. Seja qual for a sua dor nesse instante, seja qual for o seu sonho nesse instante, nós estamos na caminhada e a gente tem esse preparo. É preciso a gente continuar e acreditando nos nossos sonhos. Toda semana a Gabi Matos, né, traz a lenda de um orixá, de uma entidade, e hoje não diferente, ela traz uma história, um Itã de Caboclo da Mata. E aí, através deles, a gente sempre aprende. Hoje, uma das facetas que a gente tem com a internet é a gente jogar aqui e buscar sobre tal item. E aí, você pesquisando direitinho, sabendo a fonte de onde vem as informações, né? Igual quando a gente faz um trabalho em faculdade, na escola, a gente tem que colocar lá a fonte, de onde vem. Se você buscar, aqui tem muita coisa que é realmente que nos ensina. Então basta a gente ver a fonte de onde vem. E hoje é muito fácil a gente estudar sobre as religiões, sobre os orixás, sobre as entidades. O que se aprende no terreiro é ali a nossa prática, a nossa vivência. Aprender a religião é o pé no chão. Na Umbanda a gente fala isso, né? Você está ali, é o pé no terreiro. Mas o estudo te traz norte, te traz orientação, te traz confirmação de coisas que você já vivenciou. Obrigado, Gabi, por estar mais um ano com a gente, mais um tempo com a gente. Arara,
Gabriela Matos. Tudo bom, minha querida? Arara Paelias, boa noite, pessoal. Vamos nós, primeira live do ano, começando aí com muita energia positiva, né, com fé, com resiliência e na energia, na força do nosso grande mestre aqui na aldeia e que vem nos amparar nessa caminhada, nessa jornada espiritual e terrena que é o Caboclo da Mata. Eu vou comentar um pouco sobre ele e também queria convidar vocês para refletir sobre a oração dele, porque ela é muito rica, né? E eu sinto uma conexão muito bacana, assim, que eu acho que cabe a gente abrir o ano pensando sobre ela. Então, o nosso caboclo maravilhoso, com certeza todo mundo que chegou na aldeia passou por ele, teve aí um momento muito especial e foi muito bem orientado. Então todos os caboclos, não só o da mata, né, vem nos ajudar a pisar na terra, né, a nos conectar com a nossa ancestralidade, a respeitar o planeta, a natureza, os animais e também todos os nossos antepassados. Então, a força do Caboclo da Mata com certeza vem dessa simplicidade de você se reconhecer do seu tamanho, né? E saber que muitos vieram antes de você e muitos virão pela frente. Como a gente pode contribuir, né, para o progresso do planeta. Então, nós temos que nos curar antes de mais nada, ama ao próximo como a ti mesmo, né? Então que a gente se cure para que a gente vá espalhando luz por todos os lugares onde a gente passar, né? E o trabalho do Caboclo da Mata, ele é um trabalho de caridade, né? Ele é um trabalho de cura através da paciência, da compreensão, paciência, né? Ele sabe muito bem administrar o tempo do plantio e o tempo da colheita. É uma entidade que está completamente conectada com as forças da natureza e os 4 elementos, né? Então ele vem sempre nos lembrar de aterrar, de saber trabalhar com a água, com o fogo, com o ar, né, que são os nossos pensamentos. Então limpa a minha mente para que eu possa enxergar com clareza, livre de ilusões, né, e ter o discernimento para atirar a flecha no momento certo, a calma, a coragem e a calma para caminhar. Então vamos lá na nossa oração ao Caboclo da Mata, que todo mundo conhece, mas a gente vai destrinchar um pouquinho. Meu pai, meu amigo, meu irmão, meu anjo. Como essa entidade, essa e todas as que a gente trabalha, né, ela ocupa um lugar dependendo do momento que a gente está. Às vezes a gente está precisando levar um chacoalhão e aí é o pai que está ali. Às vezes a gente precisa de um parceiro, é um amigo, né? A gente precisa só desabafar. Às vezes a gente precisa de um companheiro que, né, que vai caminhar junto, ele é um irmão, ele está ali para toda a obra. E é um anjo, com certeza, reconhecer que é essa força, né, esse espírito, ele tem um poder, ele já está numa esfera mais alta que a nossa, né, de evolução, e está aqui para ajudar. Então a gente pedir essa bênção mesmo, né, e agradecer, não só pedir, né. Venho de alma ajoelhada e coração sincero, essa habilidade de você se colocar à disposição, né, ajoelhada, alma ajoelhada. Então, como a gente, não necessariamente eu preciso, né, me colocar de joelho, deitar no chão, isso é ótimo, né, é uma entrega, mas como a gente pode só fechar o olho também e entregar o coração. Pedir para me ajudar, dê-me forças para caminhar, luz para entender e iluminar. Então, que a gente busque mais compreender do que ser compreendido, né? Porque a gente tem muitas dúvidas o tempo todo, tudo muito difícil, por que isso está acontecendo? Então, a pergunta não é por quê, e sim para quê? Com que propósito eu estou passando por essa dificuldade? Esse desafio, ele vem para me lapidar em quais aspectos, né, que eu ainda preciso crescer.
limpa minha mente e afasta de mim todo mal. A gente acredita que a vida, as pessoas fazem, né, coisas de ruim com a gente, mas às vezes a gente é um espelho, né? Tudo aquilo que a gente tá vendo de ruim, quem tá vendo é a gente, né? São os nossos maus olhos. Então, sendo bons os olhos, todo o corpo será luz, todo o resto será luz. Então, que a gente saiba ir limpando as nossas impurezas, né? Que a gente tenha os nossos rituais de limpeza que eu acho que é uma responsabilidade individual, antes de mais nada. Obrigado, Pai, em Ti confio, creio em Ti, eu creio em Ti. Como é difícil a gente ter uma fé inabalável, né? A gente vem para trabalhar a fé e eu acho que é por isso, acredito que seja por isso que a gente tenha dúvida, para que a gente tenha, então, o que melhorar, o que trabalhar. Conheces o meu coração e a minha mente, sabes da minha fé e da minha lágrima. Ao mesmo tempo que a gente acredita, que a gente quer e a gente pede com fé, a gente tem ali aquela dúvida no finalzinho, a gente tem aquela descrença de merecimento, aquela dificuldade de aceitar a bênção, né? De saber receber, porque espiritualidade está sempre pronta para colocar no nosso caminho o melhor, mas a gente está preparado para receber, a gente vai saber administrar aquela bênção que a gente está pedindo, porque às vezes quando chega, você quis tanto, mas aí você não sabe o que fazer com aquilo. Então precisa uma maturidade, né? Atenda o meu pedido. Atenda o meu pedido desde que isso seja o melhor para mim agora. Porque às vezes não é o tempo da colheita ainda. Às vezes eu preciso me lapidar melhor nesse plantio e na semeadura. Então, desde já, obrigado, a sua bênção, meu Pai, Arara, que a gente possa se equilibrar sempre com essa oração, né? Que a gente tenha ela no nosso dia a dia e que espalhe também para os amigos. Tem muita gente que não conhece ela, então eu senti no coração de abrir ela aqui para a gente pensar mais e que a gente consiga, ao longo desse ano, ir trabalhando ela na prática, né? Feliz Ano Novo, Arara! Obrigado, Gabi, Arara, feliz Ano Novo. Saravá, o caboclo da mata. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Vem caboclo da mata na coroa de Oxalá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Vem caboclo da mata na coroa de Oxalá. Ok, aro. Salve a mata, salve a aldeia, salve o Oxóssi caçador. Ok, aro. Salve a mata, salve a aldeia, salve o Oxóssi caçador. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Vem caboclo da mata na coroa de Oxalá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Vem caboclo da mata na coroa de Oxalá. Na mata ele é guerreiro, aqui é protetor. O caboclo da mata, seu assovio me acordou. Na mata ele é guerreiro, aqui é protetor. O caboclo da mata, seu assovio me acordou. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Vem caboclo da mata na coroa de Oxalá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Vem caboclo da mata na coroa de Oxalá. Aro. Salve a mata, salve a aldeia, salve o Oxóssi caçador. Ok, aro. Salve a mata,
aldeia, salve Oxóssi é caçador. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Vem caboclo da mata na coroa de Oxalá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Toca na curimba pra chamar quem vem de lá. Vem caboclo da mata na coroa de Oxalá. Saravá o caboclo da mata. Epa, babá, Oxalá. Saravá, Oxalá. Salve, caboclo da mata. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Vestimenta de Caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha. Saia do meio da samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha. Saia do meio da samambaia. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha. Saia do meio da samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha. Saia do meio da samambaia. Saravá os caboclos. Salve, caboclo da mata, salve a falange dos caboclos. Como eu sou grato a essa entidade. Em 96, fazendo evangelho em casa, né? Sempre nas terças-feiras, o estudo do evangelho. Eu, um amigo e minha irmã, Ângela Maria, Sr. Alberto Ribeiro de Magalhães e Melry, uma amiga. E aí eu já tinha ido num terreiro em São Caetano algumas vezes. Não entendia nada ainda do que era Umbanda, mas já tinha frequentado o terreiro, mas não ia muito mais pensando como um centro, não sabia o que era Umbanda, Candomblé. Depois de 2 visitas lá, nesse do evangelho, começa meu braço a adormecer, minha mão mexer e na verdade se manifesta caboclo da mata de uma maneira mais silenciosa. E aí esse mesmo templo de Umbanda Pena Branca, né, do nosso irmão Nelson, que já está no plano da verdade, eles iam fazer um trabalho em Cotia, e aí um trabalho espiritual na mata, e lá eu fui. E aí nesse dia caboclo da mata se manifesta, ele vem batendo na terra, comendo raiz, literalmente comendo a raiz, quebrando galho. As pessoas assustam, naquele primeiro momento achou que era um obsessor, que era o que era, e nem eu sabia o que era, só sabia que era uma força, e quanto mais tentava me segurar, pior ficava, e ele comia literalmente a raiz, a terra ali, e saudava e tudo mais. E aí a partir daí começa essa manifestação na minha casa. Era uma kitnet, todas as terças-feiras a gente fazia o evangelho, e sempre caboclo vinha para benzer as pessoas que ali estavam. Quando ele começa, aí as pessoas perguntam: mas caboclo, qual é o seu nome? Ele fala da mata, e ele sempre falava da mata, ele sempre já dizia aldeia da mata. Ele nunca falava minha casa, esse local, ele sempre falava aqui na aldeia da mata. E ele sempre já atendia ali as pessoas rapidamente, dava passagem e ia embora. E eu não entendia, mas era uma coisa que agradava a todos, e muito mais a minha alma já tinha um chamado, uma necessidade, e sabia que ali já se tinha uma missão, mas nunca longe de pensar em ter um terreiro, uma casa espiritual, muito menos. Era um encontro ali com algo muito interessante e que fortalecia meu espírito. Desde criança sempre religioso, meu pai ensinou a gente a fazer o evangelho no lar, e vem de uma família espiritualizada que já caminhava nessa estrada. E aí as pessoas perguntavam a ele, e ele falava da mata, e todo mundo: mas cada caboclo tem um nome, da mata todo caboclo é, né? Eu lembro uma médium, uma vez, uma senhora, uma sacerdotisa, ela disse: não, todo caboclo é da mata, ele tem que ter um nome. E ele falava: é da mata, e assim ficou. Hoje eu tenho o prazer de encontrar vários outros terreiros com o nome Templo de Umbanda Caboclo da Mata, e essa energia foi se formando. Isso já vai fazer aí quase 30 anos que isso aconteceu, e hoje a Aldeia da Mata é um terreiro que por semana passa em média 1000 pessoas, tem todas as atividades, as obras sociais que ela assiste, que ela atende, e até marquei como ele atende, como ele protege, como é atraído. Mas
tudo é um momento, tudo é um chamado. Então é bem importante a gente estar atento ao chamado da vida, ao chamado do teu destino, ao chamado do teu caminho. E aí não fica colocando muito empecilho, não fica questionando muito. Naquele momento que você está incorporado, principalmente se você é um médium consciente, você fica, mas não sou eu, não sou. E aí você está no dia de você estar no terreiro para fazer seu trabalho, está no dia para você se desenvolver, você cheio de coisas na tua vida para resolver, cheio de situações da tua vida para ser acertado, um monte de desencontros. Como que eu vou lá trabalhar com a entidade X se a minha vida está de cabeça para baixo? Porque literalmente não é você que vai trabalhar. A gente, quando está nessa caminhada espiritual, somos meros instrumentos. A gente simplesmente é um colaborador da seara maior, do plano espiritual, das entidades, dessa egrégora que hoje eu tenho um respeito, um amor imenso. Muitas pessoas me convidam às vezes para estar em determinados lugares, religiões, e eu falo, não é questão de não poder. Eu estou sempre ocupado com a Umbanda, estou sempre com a minha agenda na Umbanda, e ela me preenche, e ela me... Hoje para estar aqui foi uma caminhada, e assim, vários compromissos, e é sempre a Umbanda, mas pela Umbanda hoje eu largo tudo, porque eu acredito nessa egrégora, acredito, e ela me preenche, ela me responde, ela me confirma, ela me dá as respostas que a alma precisa. Mas é preciso fé, é preciso você caminhar, é preciso você entregar, é preciso você escolher o servir, é preciso você escolher oferecer. E você que está aqui com a gente nessa caminhada espiritual já teve inúmeras provas. Quando você se propõe ao espiritual, o rito ali espiritual é o mais tranquilo, né? Agora a convivência, o estar presente, o dia a dia, e esse desafio a gente vai passar, porque nós temos que aprender comunicação, a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada um. Somos almas, somos um grãozinho de areia, lembra? Então a gente é uma alma caminhante, que está evoluindo ainda, e temos que respeitar o tempo de cada um. A mediunidade, penso que não é necessariamente um karma, mas é sim uma das facetas para lapidar nosso espírito. É uma das ferramentas para a gente aprender, né? É um dom? Sim, é algo que vem divino, mas a gente se desenvolve, a gente amadurece nessa caminhada. E aí, o que precisa? Amor. O que precisa? Entrega. A sua entrega, o amor por aquilo que você acredita e por aquilo que você está se doando. Inúmeras são as legiões espirituais. Mas hoje todo mundo incorpora. Hoje, né, dia desse até ouvi de uma pessoa, o que vocês falam de incorporação, antigamente estava no hospício. Antigamente era loucura, se tratava com remédio. Hoje vocês puseram no terreiro. E aí eu ouvi, eu pensei, poxa vida, como que você ainda não aprendeu? Que bom, né, que nós não temos mais. Você já parou para estudar o que era um hospício, né? E aí Chico, que é o maior dos professores nossos, já dizia, 99% das pessoas que estavam internadas em hospício têm o dom da mediunidade. Na numerologia, e eu lembro muito bem com a Abraão Tempo, a Associação dos Numerólogos, a gente estava estudando pessoas que viveriam em hospício, e 90% delas tinham o número 11 no seu mapa. O 11 é o primeiro número de espiritualidade, de conexão, de inspiração, é aquele que traz no seu mapa numerológico o número 11. Quem nasceu no dia 11 tem uma inspiração assim nata, é uma pessoa extremamente intuitiva. O médium, ele é uma pessoa intuitiva, é uma pessoa sensível, é um sensitivo. E aí, você que está nessa caminhada espiritual, você já tem esse dom, você já tinha esse dom. A gente estava lá se preparando, estudando em outros lugares, para a hora que chegasse o momento, você realmente usar dessa faculdade para fazer o bem. Mas o que é mais importante? Esse amor que você coloca, essa entrega, e fazer de fato o bem. E aí a consciência que quando a gente chacoalha as nossas sandálias e sai na porta, vai com a gente. Caboclo da Mata sempre diz isso para todo mundo. Filho, a hora que você sair na porta, chacoalha o pé e diz, o que é meu, vai comigo, o que não é, fica por aqui. E aí a gente volta a ser o Elias, né? Normalmente, que não deixa de ser. A gente está ali sendo Elias, mas ali da porta para fora é você de frente com a vida. E se você aprende a trazer essas entidades para o seu trabalho, para a sua vida cotidiana, para na hora que está lá, né? Você é bombeiro, né? Thiago, cameraman,
jornalista, na hora que está lá com a câmera pesada no ombro, pegando as reportagens. Se a gente aprende a trazer a espiritualidade para o nosso dia a dia, vai ficando tudo muito mais fácil. Mas a gente quer viver o espiritual dentro do terreiro. Aí o dia que a gente não está bem, a gente não vai para o terreiro. Aí o dia que a gente tem compromisso, a gente não vai para o terreiro. O terreiro a gente vivencia. Eu não estou falando de incorporar em casa, não estou falando de incorporar no trabalho. Estou falando da gente estar com a espiritualidade sim 24 horas. Mas é preciso. 2026, lembra de cuidar do teu espírito, lembra de cuidar da tua saúde, lembra de cuidar, fazer exercício físico, cuidar do teu corpo, lembra de cuidar da tua família, das pessoas preciosas na tua vida. Com certeza 2025 levou pessoas embora, mas trouxe gente nova. Como que você está cultivando elas agora em 2026? É uma construção. Tudo é uma construção. A árvore da fé tem que ser regada todo dia, a árvore das amizades regada todos os dias, a nossa família cuidada e a gente pensar. Aí a gente vai chegar em dezembro de 2026 com vitória, com conquista, com satisfação, com elevação. Então já começa planejando. Faça seus ritos de fé, faça seus ritos de firmeza, né? Para caboclo a gente coloca sempre fruta, uma oferenda que é muito bom a gente colocar. O próprio milho, né? Que é prosperidade, é fartura. Coloca lá a abóbora, né? A gente cozinha ela, põe dentro dela milho, no próprio aguidar, no próprio balaio, um cesto de fruta e oferenda. Não pede uma árvore bonita, pedindo aos Oroxós, pedindo aos caboclos que te dê fartura. Quando eu vou na mata, eu gosto sempre de colocar para o sangue, para os caboclos, um pedacinho de fumo, né? O fumo é a primeira erva usada pelos indígenas, então a gente leva lá. E você entrou na mata, salve caboclo, né? O estralar dos dedos é a gente entrar na energia, ver uma árvore bonita, salve os caboclos, salve os Oxós, e aí a gente já se banha espiritualmente, não tenha dúvida. Dia 25 estaremos lá na roça de caboclo, saudando Oxós, faça sua reserva. E dia 11 agora, com certeza você que está aqui na Grande São Paulo, a gente vai se encontrar no Amaci. Um grande axé para todos vocês que estão com a gente, para todos vocês que estão sempre com a gente no Saravá. Você que colocou o seu nomezinho aqui no comentário, pedindo reza. Nós daqui a pouco vamos para a oração, vamos agora para o Evangelho, depois a gente vai para a reza. Seu nome está aqui no balaio, fica durante os trabalhos. Dia 13, né, terça-feira próxima, a gente volta com os atendimentos na nossa casa. Esse nomezinho sobe para as entidades benzer e mantenhamos a fé no nosso coração, na nossa caminhada. Toda a nossa ritualística, a gente sempre traz a mensagem do Evangelho. Como eu disse antes, essa casa nasce no estudo do Evangelho. E aí Caboclo da Mata orienta sempre em todos os trabalhos a gente abrisse a Bíblia, que é o livro sagrado mais vendido no mundo todo, mais consumido, mais lido no mundo todo, que ele possa trazer esse jovem que vai fazer a leitura do Evangelho. Se desenvolveu nessa casa, hoje já é um senhorzinho já nem tem mais cabelo, né? Mas começou lá com seus 15, 16 anos e ele é sempre inspirado, sempre altivo, sempre eloquente, sempre tem uma mensagem de vigor. É uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje, trazer teu axé. Eu te convido, aumenta o volume aí do seu celular, da sua TV, por onde você está acompanhando, para você beber desse alimento para o teu espírito. Arara, boa noite. O evangelho de hoje fala sobre Isaías, Senhor e a prosperidade futura de Sião. Assim diz o Senhor,
O céu é meu trono, e a terra estrado de meus pés. Onde está a casa que havereis de edificar, e qual o lugar de meu repouso? Pois minha mão fez todas essas coisas, e assim é como todas essas coisas vieram a ser, diz o Senhor. Mas olharei aquele que é pobre e humilde de espírito, e que treme diante de minha palavra. O que sacrifica o boi como se matasse um homem, o que sacrifica a ovelha como se degolasse um cachorro, o que oferece oferta como se oferecesse sangue de porco, o que queima incenso como se bendissesse a um ídolo. E por que escolheram seus próprios caminhos, e sua alma amou suas abominações? A gente tem falado muito sobre o início, sobre o começo, sobre 2026, é sobre energias que vão reger, é sobre tantas coisas, mas o Evangelho vem nos dizer que se tudo não partir de nós, se tudo não partir da gente, nada se modifica, nada se transforma. Então é importante que a gente acredite sim nas energias que vão reger esse ano, nas vibrações, em tudo. É muito importante isso. Mas nada é mais importante do que nós acreditarmos em nós mesmos, na nossa fé. Porque é tudo que tem dentro de nós que transforma o que está aqui fora. Não são as coisas externas que nos transformam aqui dentro. Então, para este novo ano, para este novo ciclo, como muito é dito, que nós possamos entender o Evangelho como nós sermos a transformação, como nós sermos o ponto inicial para transformarmos e modificarmos tudo aquilo que nós queremos em nossa vida. Lembre-se, só depende de nós, da nossa fé e da onde nós queremos chegar. Arara. Saravá falange do caboclo da mata, saravá seu rompe montanha. Se a mata tá fechada, só caboclo pra passar. Foi de tombo em tombo, precisei lhe chamar. Se a mata tá fechada, só caboclo pra passar. Foi de tombo em tombo, precisei lhe chamar. Ê, caboclo, a sua luz me banha, só a fé move barreira, caboclo rompe montanha. Ê, caboclo, a luz do sol me banha, se a fé move barreira, caboclo rompe montanha. Caboclo rompe montanha, caboclo rompe montanha, só sua luz me guia como a luz do sol me banha. Caboclo rompe montanha, caboclo rompe montanha, só sua luz me guia como a luz do sol me banha. Ê, caboclo, a luz do sol me banha, se a fé move barreira, caboclo rompe montanha. Ê, caboclo, a luz do sol me banha, se a fé move barreira, caboclo rompe montanha. Caboclo rompe montanha, caboclo rompe montanha, só sua luz me guia como a luz do sol me banha. Caboclo rompe montanha, caboclo rompe montanha, só sua luz me guia como a luz do sol me banha. Se a mata tá fechada, só caboclo pra passar. Foi de tombo em tombo, precisei lhe chamar. Se a mata tá fechada, só caboclo pra passar. Foi de tombo em tombo, precisei lhe chamar. Ê, caboclo, a luz do sol me banha, se a fé move barreira, caboclo rompe montanha. Ê, caboclo, a luz do sol me banha, se a fé move barreira, caboclo rompe montanha. Caboclo rompe montanha, caboclo rompe montanha, só sua luz me guia como a luz do sol me banha. Caboclo rompe montanha, caboclo rompe montanha, só sua luz me guia como a luz do sol me banha. Ê, caboclo, a luz do sol me banha, se a fé move barreira, caboclo rompe montanha. Ê, caboclo, a luz do sol me banha, se a fé move barreira, caboclo rompe montanha. Caboclo rompe montanha, caboclo rompe montanha, só sua luz me guia como a luz do sol me banha. Caboclo rompe montanha, caboclo rompe montanha, só sua luz me guia como a luz do sol me banha. Saravá, o caboclo rompe montanha. Salve o caboclo rompe montanha. Saravá. Obrigado, Arthur, né? A mensagem clara do Evangelho. Se você não tem o hábito, começa a fazer o Evangelho da casa
Toda segunda a sexta-feira a Dona Helena faz o Evangelho pelo Zoom. Basta você se orientar pelo telefone, aí até pelo próprio número de reza, pedir orientação, as meninas te colocam lá no grupo do Evangelho, você vai receber o link para participar com a gente. Vamos rezar? A gente aproveita para desejar um feliz ano novo a todos, que você tenha muita fartura, prosperidade, abundância e que de fato seja abençoado, que Caboclo da Mata, seu sete encruzilhada, Oxóssi possa trazer fartura na caminha de todos, casinha aí no caminho de todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigado pela presença, por essa corrente que se formou, muita luz. Na próxima segunda-feira, venha de branco, 8h30 a gente está aqui, 8 horas, na verdade, os Ogan, para colocar aqui no ar, o Thiago já chega aqui 17 horas, mas a gente está no ar às 20h30, então já esteja de branco, coloca a sua vela branca, coloca sua garrafinha de água do lado da TV para ser energizado. E agora na hora da reza eu te convido, você colocou o seu jarro de água? Não colocou? Vai lá, pega a sua garrafa, coloca do lado para que seja energizada e traga o remédio que a tua matéria está precisando. Vamos rezar por todos esses nomes que se encontram no Balar, por todos esses que colocaram o seu pedido aqui no comentário, e por você que está com a gente, e por todos aqueles que vão estar com a gente em algum momento no Saravá Online. Salve todos os caboclos, salve Caboclo da Mata. Vamos rezar. Que a força da mulher novilho, do petanguá, que é usado muito pelos xamãs, Caboclo da Mata usa sempre o petanguá com a sálvia, que é uma erva que não é alucinógena e ajuda aí muito no desenvolvimento espiritual. Que essa força de petanguá, do cachimbo do índio, possa visitar o coração de cada um que está com a gente, trazer a paz que cada um necessita, e que essa fumacinha seja mensageira a Oxalá e leva a Zambi, a Yanderu, ao Pai Celestial, a Tupã, o pedido de cada um que está aqui com a gente. Salve Caboclo da Mata, salve o seu sete encruzilhada, salve Deus, salve o grande Espírito, salve a força da Mãe Natureza, salve a força da natureza. Salve a mata sagrada, salve as cachoeiras, salve a força das águas, salve a morada dos caboclos de luz, salve o Caboclo da Mata, guardião das folhas, das raízes, dos caminhos verdes e daquele que tem fé. Na tua flecha mora a justiça, ó Caboclo, no teu passo mora a firmeza. Na tua palavra mora a verdade, Caboclo da Mata. Firma os meus pensamentos no bem, que ele possa nos colocar cada vez mais no caminho do bem. Limpa, ó Caboclo, o meu corpo espiritual com as ervas sagradas. Limpa a minha alma, limpa o meu espírito. Retira de mim toda a carga negativa, tudo aquilo que não precisa mais estar com a gente no nosso físico, na nossa matéria, células doentes, células mortas. Acreditamos e cremos no seu amparo. Retira de nós toda energia, toda inveja,
toda maldade humana, todo feitiço, todo mal que vem pesando o nosso caminho e todo mal enviado com a força de Oxóssi, com a força das águas de Mamãe Oxum, com as forças da mata. Abra o meu caminho. Diga mentalmente comigo: ó caboclo da mata, abra o meu caminho. E aí eu te convido, o que você sente nesse momento que precisa abrir na sua estrada? O que você sente nesse momento como caminho? Coloca na tua tela mental e diga: ó caboclo da mata, abra o meu caminho. Com sabedoria, ensina-me a esperar o tempo certo. Ensina-me a aprender com o Iroko, o Senhor Tempo. A agir cada vez mais com consciência. Que eu tenha cada vez mais consciência plena do meu papel, do meu destino, da minha alma. Ensina-me a colher apenas o que eu planto e que eu possa honrar tudo aquilo que eu colho. Que eu aprenda com a mata ser firme sem ser duro, silencioso sem ser fraco, simples sem perder a dignidade. Caboclo da mata, protege a minha casa. Aí eu te convido, mentaliza o seu lar, mentaliza a sua oca, como diria caboclo, o seu cantinho, né, onde a sua alma se repousa, o seu corpo se refugia. Protege, caboclo da mata, a minha família. E aí eu te convido, mentaliza o sobrenome da sua mãe, do seu pai. Mentalmente diga: família Silva, família Pereira, família Genari, família Canhone. Mentaliza a sua família. Protege ainda, caboclo da mata, o meu trabalho. Ah, Pai Elias, mas eu sou aposentado. Mentaliza de onde provém o seu dinheirinho, né? O pão de cada dia. Guarda, caboclo, os meus passos nas encruzilhadas da vida. E não me deixe cair quando a estrada for estreita. Ó caboclo, com a sua flecha, direcione os meus pedidos ao Lorum para que ele atenda os meus pedidos. Se for da lei maior, cura minhas dores do corpo e da alma. Se tem algum problema físico, coloca a sua mão nesse instante, aonde você sente que você tem um problema de saúde. Coloca as suas mãos no joelho, se o seu problema é no joelho. Coloca a sua mão no coração, se o seu problema é no cardíaco. Cura as minhas dores do corpo e da alma. Traz equilíbrio ao meu espírito e fortalece a minha fé. Que a gente possa todos os dias plantar a árvore da nossa fé. Fortalece a minha fé. Dá força de Deus e que eu possa ser fortalecido na fé e na força de Deus, na força do Pai maior, na força e na luz dos orixás. Caboclo da mata, que o meu ori seja guiado cada vez mais pelo meu pai de cabeça, pela minha mãe de cabeça, na luz dos orixás que rege a minha coroa, na caridade da Umbanda, na fraternidade da Umbanda e no amor da Umbanda. Caboclo da mata, abençoa os meus que já voltaram para Aruanda. Aí eu te convido a você mentalizar alguém na sua família, um amigo que já fez porventura a sua passagem, ou que atravessou o rio, como diria caboclo, recentemente, ou que já foi. Em especial peço a todos os aldeanos que trabalharam com a gente e hoje se encontram em Aruanda, caboclo da mata. A gente começa um ano. Peço em especial sim a essa irmã Francisca Antônia Batista, a nosso irmão Reginaldo Longano, Claudemir Stein, no ano passado a Eliane Pereira, a Cíntia Wiltz, que sempre trabalhou com a gente, e tantos irmãos que fizeram a travessia ao rio, a dona Janete Ruge, grande colaboradora da aldeia, a todos os nossos irmãos que se encontram já no mundo dos espíritos,
socorre essas almas, socorre porventura as almas que estão junto com a gente. E pedimos ao Pai Caboclo da Mata que no momento da nossa travessia ao rio, coloque a nossa alma na sua canoinha, no seu cavalo e nos direciona rumo ao Lurum. Cremos no seu amparo, cremos na sua ajuda e dizemos do fundo da nossa alma: meu Pai, meu amigo, meu irmão, meu anjo, venho de alma ajoelhada e coração sincero, pedi para me ajudar, dê-me forças para caminhar, luz para entender e iluminar, limpa a minha mente e afasta de mim todo o mal. Obrigado, Pai, em Ti confio, creio em Ti, eu creio em Ti. Conheces o meu coração e a minha mente, sabes da minha fé e da minha lágrima. Atenda ao meu pedido. Desde já agradeço sua bênção, meu Pai. Abençoa, Pai, todos que estão com a gente, todos que estão aqui presentes hoje, a todos os colaboradores para que o Saravá esteja no ar, ao nosso irmão Tiago Martins, Patrícia Veiga, Dona Graça Teixeira, Pedro Luz, a Meres, a Dona Silvina Bianchini, ao Arthur, a Arlete Genari que está aqui, a vocês todos que estão em casa. Abençoa, Caboclo da Mata, toda essa corrente que se formou. Salve, Caboclo da Mata. Arara. Saravá o Caboclo da Mata, o que caboclo? Saravá Oxóssi, o que arô, senhor Oxóssi? Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, em Bualama, em Lé, que Oxum levou pro rio e nasceu Logunedé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé, 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 rei de Quetu, caboclo da mata, Odé, 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 rei de Quetu, caboclo da mata, Odé, Odé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé, 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 rei de Quetu, caboclo da mata, Odé, 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 rei de Quetu, caboclo da mata, Odé, Odé. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Samborepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul.
Samborepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Samborepemba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Odé, 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 rei de Quetu, caboclo da mata, Odé, Odé. Odé, 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 rei de Quetu, caboclo da mata, Odé, Odé. Saravá os caboclos.